Inaceitável. Enquanto se fala em justiça e igualdade, nossas mulheres negras são desrespeitadas pelo próprio governo. A hipocrisia é escancarada. Pregam inclusão, mas na prática é outra história. Não é de hoje que a esquerda diz uma coisa e faz outra. O povo está cansado de promessas vazias e de um governo que ignora suas próprias falhas. Essa contradição precisa ser exposta. Você vai descobrir como essa farsa é mantida e o que eles tentam abafar. Fica até o final, porque a verdade está aqui. A direita precisa de você. Inscreva-se no canal para fortalecer nossa voz. Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Fred, na metade do mês de novembro, teve um evento do Ministério Público que contou com o ministro Alexandre de Moraes como palestrante, orador, enfim, foi uma figura de bastante... que chamava muita atenção que estava nesse evento esse patrocinado pela Coca-Cola, e isso virou pauta no governo Donald Trump. Pois é, Rossana, há uma grande discussão se a lei Magnitsky pegou ou não pegou no Brasil, se a lei já surtiu efeitos em relação às sanções que foram aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. E a empresa Coca-Cola, que tem operação no Brasil, uma das marcas mais famosas do mundo, patrocinou esse evento, o Congresso Nacional do Ministério Público, o 26º, teve o ministro Alexandre de Moraes como um dos palestrantes. Ela acabou, os executivos da Coca-Cola, recebendo uma ligação do Departamento de Estado americano, indagando por que eles patrocinaram esse evento, considerando que o ministro Alexandre de Moraes está sancionado pelo governo americano. Isso vem justamente num esforço que está sendo feito a partir desses meses para que a lei Magnitsky, de fato, surta efeitos, o que eles denominam em inglês de enforcement, que a lei seja devidamente efetivada, concretizada. Então, há uma certa incompreensão como funciona o processo de aplicação das sanções àqueles indivíduos ou empresas que não sigam a proibição de se relacionar com os indivíduos sancionados. Só para fazer aqui uma breve lembrança, o ministro Alexandre de Moraes, a partir do momento que foi sancionado, assim também sua esposa e o escritório, o Instituto Lex, o escritório de advocacia do qual ela é sócia, foram todos sancionados, eles passaram a sofrer 3 sanções. A primeira delas, o cancelamento dos seus vistos, a proibição de ingresso no território americano. A segunda, o congelamento de quaisquer ativos que eles possuam em território americano sob controle de empresas americanas, ou caso, por exemplo, de uma conta no Bank of America. A partir do momento que você é sancionado, essa conta fica congelada. E a terceira sanção, que é a mais grave, a chamada de pena de morte financeira, que é a proibição de que qualquer indivíduo ou empresas americanas estabeleçam qualquer tipo de relação contratual, comercial, financeira com os indivíduos e entidades sancionados. E há uma forma de aplicação dessas sanções que podem ser tanto sanções financeiras, pesadas multas aplicadas àqueles chamadas de sanções secundárias, aqueles indivíduos ou empresas que violem essa proibição de relação, ou também, eventualmente, sanções criminais. A violação dessa proibição constitui também crime. Então, há por parte do governo americano agora esse esforço de fazer a Magnitsky produzir efeitos no Brasil, e essa notificação contra a Coca-Cola serve como um exemplo. As empresas, mesmo que brasileiras, que operem em território americano, ou as empresas americanas atuando no Brasil, que todas essas empresas passem a seguir essa determinação, essa proibição por parte do governo americano. Tanto assim que, além dessa questão da Coca-Cola, ontem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniu com o encarregado de negócios americano, Gabriel Escobar, que é hoje uma espécie de embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil, porque o governo Trump não indicou nenhum embaixador para atuar no nosso país. E ele se reuniu ontem, então, numa reunião em que participaram 2 assessores econômicos, e uma das pautas teria sido justamente a questão da conformidade dessas instituições financeiras e empresas em relação à lei Magnitsky. Tanto assim que, na sequência dessa reunião, a agenda do presidente do Banco Central é pública, ele fez reuniões com instituições financeiras, com o próprio Bank of America, com o PicPay, que o PicPay também foi um dos patrocinadores desse evento, que contou com a participação do ministro Alexandre de Moraes, e a pauta também incluiria a questão dessas empresas começarem a seguir
essas proibições impostas pelo governo americano sob pena de sofrer pesadas multas. Aqui até uma questão interessante para as pessoas entenderem como se dá e a forma como é aplicada essa sanção, essa multa em relação a entidades, indivíduos que violem essas sanções aplicadas pelo governo americano. Esse é um processo um pouco demorado, não é? Porque ele é feito com base numa série de evidências de que tem ocorrido esse descumprimento e a partir dessa constatação, a partir inclusive da instauração de um processo administrativo perante o governo americano, a Secretaria de Tesouro, que tem a atribuição de aplicar essas sanções, você tem ali então a constatação dessa desconformidade e, por fim, a aplicação dessa sanção. Apenas aqui para título de exemplo, a última, e essas sanções é interessante dizer que são publicadas numa lista que consta no site do governo americano, na Secretaria de Tesouro. A última sanção que foi publicada é de 24 agora do mês de novembro, em que o controle de ativos, o escritório de controle de ativos estrangeiros aplicou uma multa de 5 milhões de dólares a uma pessoa física por violar sanções contra a Rússia e a obrigação de reporte. A OFAC, que é esse escritório da Secretaria de Tesouro, emitiu então esse aviso de penalidade impondo uma multa de quase 5 milhões de dólares a uma pessoa física norte-americana por 2 violações das sanções da OFAC contra a Rússia e por descumprir uma intimação da OFAC. Aqui, o período em que essa pessoa descumpriu, entre abril de 2023 e março de 2024, veja, mais de 1 ano e meio depois que foi aplicada essa multa. Então essa pessoa acabou atuando por meio de uma empresa de investimentos, ela negociou um imóvel residencial pertencente ao indivíduo bloqueado. Então esse indivíduo, russo, sancionado, ele tinha um imóvel nos Estados Unidos e essa pessoa acabou comercializando esse imóvel mesmo diante dessa proibição e foi então sofreu uma multa aí de quase 5 milhões de dólares. Outro caso aqui de 12 de junho de 2025, em que o OFAC aplicou uma multa de 215 milhões de dólares a uma empresa que atua no mercado de investimentos e essa empresa também fez movimentações entre abril de 2018 e maio de 2021 para um bilionário russo que estava também sancionado. Interessante dizer, você veja, essas situações de descumprimento dessas sanções ocorreram entre abril de 2018 e maio de 2021 e foi somente em junho desse ano que a multa foi aplicada. Então, há um longo período ali de apuração dessas violações dessas sanções para que então essas multas sejam aplicadas. Um caso aqui de 6 de abril de 2023 também, envolvendo a empresa Microsoft, em que ela teve uma multa aplicada contra si de quase 3 milhões de dólares porque ela não bloqueou o acesso ao software do Windows e outros do pacote Office da Microsoft a um indivíduo sancionado, um russo também, e eles constataram essa violação e acabaram multando. Até um caso interessante aqui também, de março de 2022, em que o Airbnb também foi multado em 100 mil dólares porque hospedou um indivíduo cubano que havia também sido sancionado. Então, há essa discussão se a lei pegou ou não pegou. De fato, há um período aí até que essas sanções sejam aplicadas àqueles indivíduos e entidades que violam essas proibições. Até para dar um exemplo da extensão e da gravidade dessas sanções, a gente tem um exemplo recente da própria Colômbia, em que o presidente Gustavo Petro também foi sancionado e teve seu nome inscrito na lista do OFAC. E o governo colombiano tinha um contrato com uma empresa de fornecimento de combustíveis para a aeronave presidencial. O Gustavo Petro estava viajando em direção à Rússia, ia parar em Cabo Verde para fazer o abastecimento da sua aeronave. No entanto, a empresa contratada era uma empresa americana e ela se negou a abastecer a aeronave colombiana justamente porque era para transportar o Gustavo Petro e para não sofrer uma eventual sanção, eles se negaram a abastecer. A aeronave teve que desviar a rota e pousou na Espanha e acabou conseguindo abastecer na Espanha por uma empresa espanhola que ali não estava alcançada pela sanção aplicada ao presidente colombiano. Que é interessante dizer, inclusive, que assim que o presidente colombiano foi sancionado, a própria Associação dos Bancos da Colômbia, que seria o nosso equivalente da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, soltou um comunicado dizendo o seguinte: em 24 de outubro desse ano, o sistema financeiro colombiano tem sido uma referência mundial na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por mais de 3 décadas. De fato, a Colômbia foi o primeiro país da América a ter um sistema anti-lavagem com acordo interbancário para detecção, prevenção e repressão de movimentos de capitais ilícitos de 1992. Desde então, o país manteve um cumprimento rigoroso dos padrões nessa área
em que a cooperação e a comunicação, tanto com as autoridades norte-americanas quanto com os bancos correspondentes, têm sido fundamentais. Diante da recente decisão do governo dos Estados Unidos de incluir na lista da OFAC o senhor presidente da República, membros de sua família e o ministro do Interior, o setor reafirma seu compromisso com o cumprimento dos padrões internacionais. Ao mesmo tempo, continuará atuando em consonância com os direitos do consumidor financeiro, a normativa local e a jurisprudência da Corte Constitucional. O sistema financeiro colombiano continuará trabalhando de forma articulada com as autoridades nacionais e internacionais para preservar sua estabilidade e integridade, bem como a confiança da população. Interessante dizer até que eu mencionei a questão do presidente do Banco Central, que fez reuniões com executivos do mercado financeiro logo após a reunião realizada com as autoridades americanas. Um dos participantes era a empresa Mastercard, de cartões de crédito, especialmente cartões internacionais, que também bloqueou o acesso do ministro Alexandre de Moraes a esses cartões, considerando as sanções aplicadas pelo governo americano. Então você vê, de fato, o cerco aí se fechando em relação ao ministro Alexandre de Moraes para que essas sanções sejam efetivamente aplicadas. Em relação até a um exemplo interessante, o próprio procurador-geral do Tribunal Penal Internacional também foi sancionado com a inscrição do seu nome na lista do OFAC. Ele teve o seu acesso ao Gmail bloqueado, considerando que a empresa Google é americana e também tem que cumprir essas proibições. Então, você vê que há um esforço hoje das autoridades americanas, e até considerando a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que o Christopher Landau, que é o número 2 da Secretaria de Estado americana, ele se pronunciou no dia 22 de novembro, dizendo que o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, trouxe o STF do Brasil à desonra e ao descrédito internacionais ao desrespeitar normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e severas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. Então você vê que nessa escalada da tensão entre Brasil e Estados Unidos, e com essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, há uma expectativa de que, primeiro, o governo americano endureça em relação às sanções para que elas sejam efetivamente cumpridas pelas instituições financeiras brasileiras que atuam em mercado americano, mas também uma questão envolvendo a nova aplicação da Magnitsky e de outras sanções em relação a outras autoridades públicas brasileiras, como o próprio ministro Gilmar Mendes e o Flávio Dino, pelo papel também que eles têm representado em relação a esses abusos do poder judiciário. Interessante dizer também que o Itamaraty, por meio do seu diretor de comércio exterior, Fernando Pimentel, deu uma declaração sobre uma preocupação no evento com a seção 301. A seção 301 é aquela investigação na área do comércio internacional que o governo americano também abriu em julho desse ano contra o Brasil. E esse senhor Fernando Pimentel disse o seguinte, do Itamaraty: essa é possivelmente a maior 301 de todos os tempos. Muitas vezes uma ação da 301 em um setor bem específico, mesmo quando se fala de China. O Brasil é alvo de uma investigação amplíssima, são 6 temas e cada um deles é extremamente amplo. Os temas são comércio digital, serviço de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, aplicação de leis anticorrupção, propriedade intelectual, mercado de etanol e desmatamento ilegal. E conclui esse funcionário do Itamaraty: é importante, além do tarifaço, a gente buscar encaminhar também a 301. Não faz sentido a gente resolver o tarifaço e ter de enfrentar a 301 3 meses depois. Possivelmente, pelo escopo, a gente pode ter tudo isso de novo, precisa evitar uma situação muito complicada. Então, para além da própria questão das tarifas, que hoje continuam sendo aplicadas na ordem de 50% em relação aos produtos brasileiros, mesmo com aquelas exceções, há também essa preocupação com a seção 301 e eventuais novas sanções econômicas aplicadas contra o Brasil, considerando essa investigação, Rossana. Bom, a gente sabe, que o presidente Donald Trump retirou as tarifas, enfim, a situação vai se resolvendo, pelo menos a diplomacia vai resolvendo, mas ainda os Estados Unidos estão de olho no que está acontecendo no Brasil, especialmente essa questão do ministro Alexandre de Moraes e do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com certeza. Até é interessante dizer que o próprio conselheiro principal do presidente Trump, que é o Jason Miller, ele que inclusive havia sido parado e detido no aeroporto de Brasília por ordem do ministro Alexandre de Moraes em 2021, ele, quando dessas notícias sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma publicação dizendo que o inverno está chegando, fazendo uma referência àquela frase famosa do seriado Game of Thrones, The Winter is Coming, justamente alertando de que novas sanções serão aplicadas e
vamos fechar o cerco contra o ministro Alexandre de Moraes, e o próprio Christopher Landau respondeu ao Jason Miller, que é o atual número 2 da Secretaria de Estado americana, confirmando que novas medidas serão tomadas em relação a essa condenação, Rossana. Bom, é isso. Análises desse tipo você sabe só aqui na Gazeta do Povo. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera você na próxima edição. Tchau! Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! O que você acha da atitude do governo com nossas mulheres negras? Comente abaixo. Vou ler e responder.